O futebol é conhecido como a paixão nacional brasileira. Desde pequenos, centenas de milhares de crianças querem ser jogadores de futebol profissional. Porém, glória, conquistas, dinheiro, realizações são privilégios de uma pequena parcela daqueles que conseguem chegar ao auge. Aqui, apresentamos casos de atletas que tiveram carreira consolidada no futebol profissional e, em determinado momento, optaram por atuar no futebol amador de Curitiba. Olá, meu nome é Marcelo de Faria. No meio do futebol aqui em Curitiba, sou conhecido como Marcelo Tamandaré. Tenho inúmeras passagens por clubes aqui do Brasil, entre eles onde comecei foi o Curitiba, Malutron, Vasco da Gama, Fortaleza, Rio Branco de Paranaguá. E também tenho a experiência de haver jogado 10 anos fora do Brasil. Joguei no México, na França, na Grécia, Portugal, Irã. Eu acredito que a maioria dos garotos do Brasil, desde antes e hoje, e sempre vai ser assim, tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Eu era mais um deles. Tive que batalhar bastante, tive que me esforçar bastante, tive que engolir muito sapo mesmo, mas eu acredito que valeu a pena, né? O sonho todas as crianças têm, né? De chegar e jogar num grande clube. Eu comecei minha carreira no CRB de Maceió. Sempre eu tinha aquele sonho de ser um atleta profissional. Em 98 eu comecei na categoria de base. Sempre quando qualquer clube procurava um jogador de base, sempre me levava. E com meus 18 anos eu me tornei um jogador profissional. E no meu primeiro ano de profissional pelo CRB já tive a façanha de ser campeão pelo CRB. Aí é onde joguei o meu primeiro campeonato brasileiro. E o CRB ficou numa boa em decorrer desse ano, e é onde teve um empresário chamado Bernardo, o que jogou no São Paulo, me comprou. E aí continuei a minha carreira. Comecei a carreira, né? Teoricamente, a carreira profissional na base do Curitiba, né? Daí ali foi a base inteira do Coxa. Joguei até 2005 no profissional, na verdade o profissional de 97 a 2005. E aí depois aí fui pelo Boa Esporte lá em Minas, depois Sampaio Corrêa, Maranhão, né? Vila Nova, Goiânia, Atlético Monte Azul no interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão em Ribeirão Preto, em São Paulo também. E então, são vários clubes, né? Tenho uma certa experiência já, graças a Deus, né? Bom, esses são 3 exemplos claros de como jogadores de futebol podem chegar ao sucesso, né? Podem trilhar aí uma carreira de sucesso, mas chega um momento que o profissionalismo ele exige muito mais da condição física, da condição técnica, exige muito mais do jogador. E aí chega um momento crucial na carreira que é talvez a aposentadoria, né? Seja por idade, seja por lesão, e aí é o momento X da carreira de algumas pessoas, alguns jogadores que optam por parar de jogar o futebol profissional, mas não significa ser o fim da carreira dele como jogador não profissional. Ele tem a opção de jogar em outras equipes que não sejam profissionais, que sejam consideradas amadoras, mas que têm campeonatos de grandes níveis. Eu deixei o futebol profissional devido a coisas extra-campo, posso dizer assim, porque fisicamente eu me sentia muito bem ainda, mas o extra-campo eu acho que prejudicou muito. O extra-campo que eu digo é muito calote, né? Inclusive fora do Brasil. Então eu tive uma preparação prévia e deixei de jogar naturalmente, coisa que é bem difícil, já que desde os 11 anos eu estava dentro de um clube, eu tinha treinamentos quase que diários. E você deixar isso do dia para a noite é uma coisa complicada. E a Suburbana me ajudou, essa transição, ajudou a continuar, não no mesmo ritmo, mas num ritmo parecido com aquele que eu tinha. E por isso eu devo muito à Suburbana. O fim do profissional já estava bem dizer fim de carreira. Eu parei com meus 38 anos. A gente sabia que não ia ganhar aquilo mais que ganhava antes. Já que a minha esposa já teve o segundo e o terceiro filho, e a gente optou para eu parar de jogar. A gente sabe que profissional, mas você tem que se dedicar
ao máximo. Na verdade, você vive mais pro profissional, vive mais pro clube que para a própria família, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar 5 anos em Pernambuco, no Central. Daí, por ocasiões de lesões e tal, o clube até fez uma... A gente fala sacanagem na língua do jogador, né? Mas enfim, passou. Aí vim embora para Curitiba, tive a oportunidade de jogar no Foz em 2017, o Paranaense e a Série D, o brasileiro. Daí eu meio que cansei, estava meio estagnado. E aí naquela ocasião veio a oportunidade para mim voltar pro Pilarzinho, né? Como eu tinha iniciado a minha carreira, né? Então nada mais justo ter voltado pro Pilarzinho em 2017. Né? Ali começou tudo. A gente consegue observar que a suburbana, ou futebol amador, ou a várzea, como muitos podem chamar, né, como queiram chamar, é uma opção para esses jogadores que saem do profissionalismo. Mas, por outro lado, não é demérito nenhum. Muitos jogadores enxergam na suburbana, nesse futebol de outra categoria, como uma janela de oportunidade, né? Uma oportunidade de continuar jogando futebol, de continuar realizando o seu sonho de ser jogador até o fim, até aonde aguentar, o corpo aguentar, ou então encontrar pessoas, encontrar amigos, continuar vivendo naquele ritmo que ele encontrou no futebol profissional. Pra mim é uma boa jogar, né? Continua no sangue. Isso de você ser um ex-atleta, sempre estar participando, um clube que sempre ganha também, é bom você estar. Como o clube do Iguaçu sempre chega, nem à toa que o Iguaçu, em 4 anos que eu já ganhei mais de 8 títulos no clube, é bom sempre estar. E a façanha de ir para a suburbana, todo mundo aqui em Curitiba, depois que para, eles querem jogar na suburbana, porque a suburbana aqui para o ex-atleta é a mesma coisa de ser um profissional. Eu estou muito feliz de estar jogando e para mim é paixão, entendeu? É competitividade, é honrar com o clube e é isso aí, galera.